Palestra de Joel Goldsmith, Viver Misticamente, Tape 360B, Parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. A vida humana é uma completa dependência de pessoas ou circunstâncias ou condições do mundo exterior. A vida mística é o contrário disso. É uma completa dependência do reino interior. E isso também explica porque guardar segredo é um ponto tão importante em nosso trabalho. Tente ver isso. O mestre diz: o homem não deve viver de pão somente. Mas ele também diz: eu sou o pão. No primeiro caso, ele está nos mostrando o pão pelo qual não devemos viver somente, que é a forma externa, a condição externa. Porém, eu sou o pão aponta para o verdadeiro pão da vida, que realmente nos alimenta e nos mantém. E esse pão está dentro de nós. Se você simplesmente fechar seus olhos por um segundo, ou mais de um segundo, e muito delicadamente, muito suavemente, dentro de si mesmo, disser: eu. Agora, esse eu realmente é seu pão. E sua realização disso resultará em que isso é o pão em sua mesa, o pão de uma natureza externa. E chegará ali não porque o ganhou com o suor de seu rosto, e não porque planejou como ganhá-lo. Ele veio naturalmente por causa de seu reconhecimento do mesmo dentro de si mesmo. Uma vez que reconheça Deus e que o verdadeiro nome de Deus é eu, uma vez que realize que esse eu, dentro de seu ser, é a fonte e origem de seu pão, carne, vinho, água, vida eterna e ressurreição, você estará instantaneamente liberto da dependência de qualquer pessoa, circunstância ou condição do mundo externo. Agora, isso não significa que irá fazer essa demonstração imediatamente, simplesmente por fazer essa declaração. Porque a declaração ainda não é alcançar a consciência disso. Ainda não é ter a completa percepção consciente disso. Em outras palavras, é a letra da verdade, mas ainda não é o espírito da verdade. Portanto, todos os dias, quando é tentado a acreditar que vive de algum meio externo, de seu coração, fígado ou pulmões, ou comida, ou clima, ou tempo, você precisa lembrar conscientemente de que o homem não vive de pão somente, ou da respiração somente, ou do coração, ou do fígado, ou dos pulmões, mas que o homem vive por cada palavra que procede da boca de Deus. E, portanto, sua vida depende de você receber a palavra de Deus. Não de falar dela e não de pensar sobre ela, mas de recebê-la. Essa é a razão por que, em nossos livros,
você lê que o caminho infinito não é tanto um ensinamento, mas uma experiência. Não lhe traz bem algum, apenas eu lhe dizer que o pão da vida está dentro de você. Porque você pode ouvir essa declaração em qualquer púlpito do mundo. Todavia, você deve ouvi-la, senti-la como verdade, viver com a mesma, sustentá-la em frente a cada tentação, até que, eventualmente, alguma coisa dentro de você se quebre, se abra, se renda, e então possa dizer: enquanto antes eu era cego, agora posso ver que Deus é meu pão, carne, vinho, água. Deus é a saúde do meu corpo. Eu não preciso buscar saúde. Deus é minha sabedoria. Não preciso buscar sabedoria. Deus é minha vida eterna. Não tenho que tentar viver ou permanecer vivo ou salvar a vida de alguém, porque Deus já é vida eterna. E Deus é esse eu que está dentro de mim. Quando ouve que Deus está mais perto de você do que sua respiração, tente entender que nada é mais perto de você do que sua respiração, do que eu. Então, eu sou tudo que existe e que está mais perto de você do que sua própria respiração. Esse próprio eu que você declara e que pode sentir dentro de seu peito. Esse próprio eu, naturalmente, não está sepultado em você fisicamente. Essa é uma das tragédias da vida humana. Acreditar que estamos num corpo. Nós realmente acreditamos que eu estou nesse corpo sentado aqui em cima. E sei que muitos de vocês realmente estão aí olhando para aqui, para cima, e acreditam que estão olhando de dentro de seus corpos. Bem, você não está contido em seu corpo e nunca esteve e nunca estará. Você não poderia conter Deus numa forma finita. Você não poderia sepultar o Cristo. Tentaram fazer isso há 2000 anos atrás. Você não pode sepultar o Cristo. É impossível. Cristo é tão infinito quanto Deus. O Filho de Deus é tão infinito quanto Deus, porque o Filho de Deus é a descendência de Deus, a imagem e semelhança, a plenitude do ser de Deus. Portanto, você não está sepultado num corpo. Quando fala sobre eu, está falando sobre si mesmo, esse eu dentro de você. E nem mesmo uma cirurgia poderia encontrá-lo dentro de um corpo. E onde você nunca esteve até esse momento. Você não está contido no corpo. Porém, a aceitação humana dessa crença faz parecer não apenas que nós somos um corpo, mas que na realidade, se somos um corpo, estamos sepultados num corpo. Agora, isso não é verdade. Você não está contido nesse corpo. Você é onipresença da mesma forma que Deus é onipresença, porque não pode haver duas onipresenças. Isso seria algo para os matemáticos trabalharem, não seria?
duas onipresenças. Existe somente uma onipresença, e eu sou ela. Eu sou o que sou. Essa foi a revelação que transformou Moisés de um pastor de ovelha e qualquer outra coisa que fosse, no libertador e líder da raça hebraica. Simplesmente essa única coisa, estar face a face com a verdade. Eu sou o que sou. Seja o que for que tenha transformado o rabi hebreu no salvador cristão, foi somente uma coisa, uma revelação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você nunca ouviu outro rabi hebreu dizer isso? Ou não? Mas aquele que realmente disse não era mais um rabi hebreu, mas o salvador cristão. Simplesmente essa única realização. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão, o vinho e a água. Em todo o Novo Testamento, não existe um simples sinal de que Jesus tenha se preocupado sobre suprimento ou sobre sua saúde. Como poderia? Ele já havia se elevado à compreensão de que não apenas ele não era carne e sangue, como pensavam que ele era, mas de que nem mesmo estava sepultado num corpo. Porque ele disse, se destruírem esse corpo, eu o ressuscitarei. Se estivesse no corpo, ele seria destruído também. Mas ele não estava no corpo e sabia disso. Agora, esse eu que eu sou, esse eu que você é o ser espiritual puro, a descendência de Deus imortal. De eternidade em eternidade, nenhum homem sobre a terra é seu pai. Somente o Espírito de Deus é o princípio criador de seu ser. E, portanto, a qualidade de seu ser é espírito. A quantidade de seu ser é infinidade. E você é onipresença. Onipresente. O eu é onipresença. Eu sou onipresença. Todos no mundo têm o direito de realizar a natureza de sua verdadeira identidade. Ou, de outra forma, o mestre não poderia ser chamado devidamente de um mostrador do caminho. Ele veio mostrar o caminho. Ele teria que ser chamado de alguma coisa separada de nós. Mas veio mostrar o caminho, porque ele veio para nos mostrar justamente esse caminho. E o que é o caminho? O caminho é o eu. Eu é o caminho. Eu é o caminho. A realização do eu. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele não queria dizer Jesus, porque já descobrimos que isso seria um engano. Na realidade, há 2000 anos atrás, teria sido um engano se quisesse dizer, eu, Jesus, a forma física, estarei com você para sempre. Mas ele não disse isso, ele disse eu. Na realidade, ele disse, se falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Portanto, quando ele disse, eu sempre estarei convosco, não estava falando dele mesmo, estava falando do eu
que é o seu ser. É um e é o mesmo eu, porque existe somente uma vida, existe somente uma mente, existe somente uma alma. Porém, ele sabia que eu sou esse eu. Ele sabia e Moisés sabia que eu sou isso. Eu sou o que sou. Eu sou um com meu Pai. Eu estou em meu Pai, não no meu corpo. Eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. Não meu Pai está no meu corpo. Meu Pai está em mim. E o mim a que ele se refere é o eu que eu sou. Agora, não pode ver uma boa razão para manter segredo? Você pode imaginar como seria apedrejado até a morte se saísse e fosse até a rua 42 na Broadway e subisse numa plataforma e dissesse isso? Ou se fosse ao jardim da Madison Square? E assim você sabe porque nos foi dito: vá e não diga a homem algum. Mostre-se aos sacerdotes. Então sim, revele isso para aqueles que têm uma consciência espiritualmente iluminada. Certamente, sacerdote sempre se refere à iluminação espiritual. Então você sempre pode ir e revelar isso, discutir isso com os espiritualmente iluminados. Todavia, não vá e não mostre a homem algum o que viu. Quem os homens dizem que eu sou? E a resposta somente poderia ser: tu és o Filho de Deus. Não chame homem algum sobre a terra seu pai. Ele não disse: não chame homem algum sobre a terra meu pai. Ele disse: não chame homem algum sobre a terra seu pai. E assim é que você é co-herdeiro. Você é esse eu que eu sou. E incorporado no eu que eu sou, está tudo o que é necessário para o meu desdobramento. Incorporado no eu que eu sou, está tudo que é necessário para o meu desdobramento. E essa é a razão porque, quando nasci nessa terra, nasci com um corpo, porque nessa terra eu preciso de um corpo. Todavia, também preciso aquilo que o mundo chama de comida, roupa, moradia, transporte. E assim, já nasci com tudo isso. Tudo está corporificado dentro de mim. E se eu viver em uma determinada era, esse transporte pode ser um elefante, ou um camelo, ou o lombo de um burro. Se nascer em uma outra era, pode ser um cavalo ou uma carruagem. Numa outra era, um automóvel ou um avião. Porém, qualquer que seja o transporte no meu tempo de vida na Terra, esse meio de transporte me é suprido, porque está incorporado em mim, na minha unidade com Deus. Todas as coisas das quais preciso, ou que sempre precisarei, estão incorporadas no eu que eu sou. E quando habito nisso, se aceitar isso como a semente da verdade e deixar que permaneça no solo de minha consciência, vou descobrir que dará frutos na forma de todas as minhas necessidades sendo supridas até a eternidade por sua graça.
não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, não pela luta, não pelo esforço, não pelo estresse, mas pelo meu espírito. E em quietude e confiança, em quietude e confiança que você vive essa vida mística, reconhecendo que o eu do meu ser é autossuficiente. Esse ser escrito com letra maiúscula, de forma que você não pense que é autossuficiente, separado e à parte de Deus, separado e à parte de sua filiação divina. Ninguém é autossuficiente quando tem o sentido de qualquer separação de Deus. Essa é a razão porque existe a necessidade de ou ganhar a vida ou roubar por causa dessa insuficiência do ser. Todavia, na suficiência do ser, esse ser escrito com S maiúsculo, significando o meu ser, o meu verdadeiro ser, o Pai em mim, meu Pai, porque na unidade com meu Pai posso viver pela graça. Sou autossuficiente, não dependo do homem cuja respiração está no próprio nariz. Não tenho que me ajoelhar diante de príncipes. Tenho dentro de mim aquele que é vida eterna e tenho até mesmo o poder da ressurreição. Agora, na vida mística, tão logo uma tentação de acreditar que temos necessidade de alguma coisa ou alguém externo a nós mesmos, quando essa tentação chega, temos que resistir ao tentador, o qual, naturalmente, é o lado carnal de nossa mente, essa crença em dois poderes. E, após nos retirarmos internamente, compreendemos que o homem não deve viver de pão somente. O homem não vive somente de formas externas ou circunstâncias externas, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E, portanto, posso me voltar para dentro e desenvolver essa consciência que é capaz de ouvir o Pai, receber comunicação diretamente do Pai. Na realidade, você sabe que, de acordo com o dicionário, as religiões cristãs são místicas. Agora, o dicionário diz que um ensinamento místico é aquele que alega ou acredita na possibilidade de receber comunicação de Deus e resposta à oração. Isso constitui um ensinamento místico. Portanto, por direito, cada um que pertence a uma denominação cristã é místico e deveria estar ensinando que podemos receber comunicação do Espírito, comunicação de Deus. Em outras palavras, podemos ouvir a voz de Deus, podemos receber a palavra de Deus. E isso é verdade. As Escrituras nos dizem que podemos viver por cada palavra que procede da boca de Deus. Podemos viver de transmissões de Deus, não de pesquisas políticas, não em virtude de abrigos contra
tempestades, abrigos contra bombas, não em virtude das leis dos homens, mas, em lugar disso, podemos viver de cada palavra que recebemos de Deus. E assim é que, na realidade, a vida mística ela mesma é uma prova de que é verdade, que nossa vida real, plena, completa e harmoniosa pode ser vivida no plano humano. E é vivida não pela vontade do homem, mas pela graça de Deus, pelas comunicações recebidas do Pai dentro de nós. De uma forma ou de outra, isso aparece externamente como as próprias coisas mundanas da vida. A palavra se torna carne. A palavra de Deus se torna tangível como forma, como expressão. E, naturalmente, começamos com a compreensão de que cada verdade que aprendemos precisa ser mantida como um segredo dentro de nós, de forma que se torne evidente para o mundo, não através de nossas palavras, mas através de nossa demonstração. Que possam ver pelos frutos, não por dizermos que assim é. Então, uma vez que tenhamos realizado que quando plantamos uma semente da verdade, devemos deixá-la ali até que se desenvolva, se abra, crie raízes e surja lá fora. E assim é que deve tomar essa palavra dentro de você. Primeiro, eu corporifico meu bem. Tudo que o Pai tem é meu. Não meu amanhã, não meu como algo a ser alcançado. Tudo que o Pai tem é meu. O eu que eu sou corporifica meu pão, minha carne, meu vinho, minha água, minha ressurreição, minha vida eterna. O eu que eu sou é a total e completa corporificação de tudo que poderei precisar até a eternidade. Agora, à medida em que trago isso para dentro de mim, exatamente no dia seguinte, quando alguém diz que lhe devo algum dinheiro, ou que o aluguel está vencido, ou alguma outra coisa, terei que novamente me voltar para dentro e realizar. O homem não deve viver de pão somente, mas por cada palavra que procede da boca de Deus. E então, ficar quieto, ficar ali quieto e me permitir receber a certeza de que eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não tema, não tema, eu estou contigo. Eu. Sempre lembre da palavra eu. Eu estou contigo. E pode provar isso. Apenas deve dizer eu. E vai descobrir que está ali. Está mais perto do que sua própria respiração. E nunca o deixará. Estará com você até o final do mundo. E estava com você antes que Abraão existisse. Eu estou com você desde antes que Abraão existisse. E esse eu que eu sou é vida eterna. É vida eterna.
Ele não tem que conseguir vida, não tem que demonstrar vida. Ele é. Ele precisa ser reconhecido. Ele é vida eterna. Eu sou. E tudo que Deus é, eu sou. E tudo que o Pai tem é meu. Tudo está corporificado dentro do eu que eu sou. E então, descanse. Descanse nessa palavra. Não tenha medo de aparências. Não tenha medo de exércitos estrangeiros. Tenha certeza de que só podem vir até ali. Não podem avançar. Tenha certeza de que não podem devorá-lo. Tenha certeza de que são apenas braços de carne. São apenas poder temporal. E assim, não tema aparências. Não tema as miragens no deserto. Não tema os exércitos estrangeiros. Não tema falta ou limitação. Não temo o que o homem mortal me pode fazer, porque o reino de Deus está dentro de mim. O reino da totalidade está dentro de mim. Tudo está corporificado dentro de mim e tenho o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, não posso temer o que o homem mortal me pode fazer. Não posso temer o que circunstâncias ou condições me podem fazer, porque tenho o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu tenho e sei que eu tenho, porque somente preciso dizer eu. E ali ele está. Ali ele está, justamente no centro do meu ser, onde me foi dito que eu o encontraria, mais perto de mim do que minha própria respiração. E quando faço isso, sempre ouço: não tema, não tenha medo, sou eu. Eu, no centro do seu ser, sou majestade. Como eu estava com Moisés, assim estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se destruírem esse templo, eu o levantarei novamente. Eu é o nome secreto de Deus e é a sua verdadeira identidade. É o seu ser real, é a natureza de seu ser. Existe somente uma vida. É a vida que você está vivendo. É a vida que está vivendo em você. Existe somente uma mente. E essa é a mente que está fazendo você funcionar. Existe somente uma alma. E essa é a própria essência de seu ser. Existe somente um amor. E esse é o amor de Deus. Se Deus é infinito, o amor é infinito. Então, não pode haver duas infinidades, só pode haver uma. E assim, só pode haver um amor. E esse é o amor de Deus, e esse é o único amor que existe. E esse amor não pode estar ausente ou separado de você, porque ele é onipresença. Amor é onipresença. Amor não é uma pessoa. Amor é a própria presença de Deus, Ele mesmo. E a única razão por que sempre parecemos ter falta de amor é porque associamos amor a uma pessoa, em lugar de associar amor a Deus e então deixar Deus aparecer como uma pessoa.
Deus sempre aparece como ser individual. A vida sempre aparece como ser individual. Sempre Deus expressando a si mesmo infinitamente como homem. Muito obrigado.